Olá, bem-vindo ao canal da Clínica Facto. Hoje faremos uma entrevista de extrema importância. Falaremos sobre efeito colateral e efeito adverso dos medicamentos. É um tema bastante importante, todos nós usamos medicamentos e o Dr. Alisson Nakamoto, médico cardiologista clínico e diretor executivo da indústria farmacêutica, uma pessoa que eu conheço há muito tempo, meu amigo inclusive pessoal, e de extrema competência, até agradeço ele ter vindo aqui para falar sobre esse tema tão importante. Obrigado, viu, Alisson, por você ter vindo mais uma vez. Você já veio uma vez, né? Verdade. Nós conversamos sobre exames pré-operatórios necessários, né? E aproveitando essa expertise, né, que você é top de linha nisso daí, para conversar com a gente, ainda mais trabalhando dentro da indústria farmacêutica, né? Mas obrigado por você ter vindo, viu? Eu que agradeço, Nelson, muito obrigado aí a todos aí da Clínica Facto. Eu acho que é uma prestação, eu já falei isso no passado, é uma prestação de serviço muito legal da parte de vocês aí, poder transmitir todas essas informações muito importantes, não só para os pacientes, mas para todo o público aí que frequenta você, né? Então, você sabe do carinho especial que eu tenho por você desde o começo. Eu acho que para mim é uma grande honra poder ter essa oportunidade de estar aqui, falando um pouquinho de coisas que eu acho que fazem parte do dia a dia de todos nós e nem sempre são abordados e são temas de preocupação por parte dos médicos, né? Com certeza. Então vamos começar. Como é que é realizado um desenvolvimento de um medicamento? Só para o leigo ter uma ideia, como é que demora esse processo, como é que é feito? Eu acho que isso é um tema muito interessante. Eu acho que hoje as pessoas acham que ter um medicamento ali que ela está usando no dia a dia é algo simples, né? E hoje com genéricos similares o custo caiu muito e o custo da medicação sempre foi uma preocupação geral, né? Mas poucos entendem quanto que é investido e quanto que é feito, né, por trás dos bastidores até que essa ideia, né, que começa com uma ideia e uma necessidade, ela sai ali da bancada dos cientistas, dos pesquisadores, até chegar na mão do consumidor final, ali do paciente ou do médico poder prescrever. Hoje a gente tem aí uma série de mentes brilhantes que estão buscando as soluções, obviamente, para vários problemas que os pacientes têm ao longo do mundo inteiro. A exemplo mais recente é o Covid, né? Então, foi feito um desenvolvimento em tempo recorde aí de uma solução baseado de algo que não se conhecia antes. Tinha-se alguma ideia, mas a partir daí conseguiram fazer um desenvolvimento em tempo recorde para atender esse mal aí que a gente viveu nos últimos tempos. A gente tem vivido, inclusive, né? Mas, no geral, uma vez que uma ideia ou uma necessidade clínica, né, um problema, ele é identificado, vários cientistas começam a buscar ali dentro da bancada, ver quais são as melhores soluções, quais receptores. Hoje na oncologia tem a medicina de precisão, onde você identifica exatamente qual tipo de célula, receptor, o mecanismo farmacodinâmico está envolvido naquela doença, naquela determinada patologia, para poder, então, você, a partir daí, desenvolver quais são as soluções possíveis para endereçar e resolver aquele problema. Hoje, com a terapia gênica, eu acho que também é algo que vem se mapeando o nosso DNA, identificando quais são as mutações, quais são as áreas onde foram danificadas e como reparar. Então, hoje a gente tem a primeira terapia gênica já lançada hoje no mundo. Então, acho que isso tende a evoluir e num bom sentido, né? Então, onde vai possibilitar que os pacientes tenham melhor qualidade de vida, tenham melhor sobrevida, que é muito importante, mas com qualidade. E é interessante, né? Para uma molécula final, foram estudados milhares de moléculas inicialmente. E feito testes com Exato. quase 10 anos de pesquisa, normalmente para liberar Muito mais. Por exemplo, São na milhões, indústria farmacêutica onde eu trabalho, a gente tem um anticoagulante, onde o desenvolvimento dele foi criado em 1950 e pouco. Então, na década de 50, foi se pensado em desenvolver uma terapia anticoagulante naquela ocasião. E somente nos anos 2000 e pouco que foi possível você realmente lançar isso para o mercado. Então, imagina que hoje estamos pensando em produtos, obviamente, num cenário onde você tem inteligência artificial, você tem, né, internet das coisas, a informação ela é muito mais
rápida, você consegue desenvolver com um grupo conjunto de cientistas ao redor do globo muito mais rápido. Mas, mesmo assim, hoje está se pensando nos próximos anos. E para isso depende da pesquisa clínica. Então, a pesquisa, quando a gente fala de novos medicamentos, a pesquisa clínica ela é pauta fundamental para que realmente o medicamento ele saia da bancada da ideia e chegue nos pacientes com uma eficácia muito bem documentada, muito bem sólida, como também a segurança do medicamento. Então, óbvio, todo remédio, e a gente vai estar tratando sobre isso, por um lado, ele trata, melhora, traz seu benefício, mas infelizmente ele também tem alguns efeitos colaterais, efeitos adversos pelo mecanismo de ação. Óbvio que todas as terapias hoje estão buscando reduzir ainda mais os efeitos indesejados, focando sempre no benefício. Agora, Alisson, me fala que você falou de efeito colateral e adverso são coisas diferentes. Então, me explica o que é efeito colateral e adverso de um remédio. O efeito adverso, normalmente, é algo que não é algo esperado. Não é algo que a gente consegue, como que eu posso trazer isso de uma maneira mais simples? Você dá um tratamento, você tem o que, de certa maneira, aquilo é esperado, então você tem o efeito benéfico do tratamento e, em contrapartida, existem alguns efeitos adversos possíveis que já foram documentados e que, na verdade, eles têm uma frequência, que você pode ser de muito frequentes, raros ou extremamente raros de acontecer. E isso consta em bula, né? Os efeitos adversos, eles constam em bula. Com relação aos efeitos colaterais, é algo totalmente inesperado. Então, é quando você dá o tratamento, você já conversa com o paciente, fala, olha, o efeito que eu espero é esse, pode ser que aconteça algum desses efeitos adversos em maior ou menor frequência, conforme já foi demonstrado nos estudos clínicos, mas o paciente, por algum outro motivo, por alguma questão constitucional, por alguma outra interação medicamentosa que a gente não conseguiu prever durante a prescrição ou durante a consulta clínica, ele pode ter um efeito totalmente inesperado e indesejado, que pode, de certa maneira, fazer com que ele interrompa aquele tratamento, que não é bom, ou então, até em alguns casos, levar até algum dano colateral. Né? E isso também é algo que a gente, como médico, a gente não espera que isso venha a acontecer, mas que é possível. Por isso daí que os estudos são muito importantes, porque ele consegue, dentro da população estudada, avaliar realmente não só os efeitos adversos mais frequentes, mas possíveis outros efeitos colaterais que o tratamento pode dar. É o que você chama de curva de Gauss. Uns respondem mais, outros respondem menos, e aí a gente vai usar um remédio que dentro de uma média que é a grande maioria da população. Perfeito. Como você sabe, a gente fala de estudo clínico. Sim. E estudo clínico é estatística. Então, a estatística ela trabalha com uma média mediana da uma população. Sempre tem o que a gente chama de outliers, que são aquela população, seja que são maus respondedores ou que são extremamente respondedores ao tratamento, ou que tem muito efeito adverso ou pouco efeito adverso, mas a gente trabalha sempre com uma média da população que atenda, né, a grande maioria do público e dos pacientes. No futuro, talvez com a genética, a gente consiga fazer doses individualizadas para o paciente. Cada organismo é único. Por natureza, cada um tem a sua própria identidade. É óbvio que a gente carrega aí no DNA todo um histórico familiar e que pode, né, se acontece dentro da família, você pode ter uma tendência a que isso se repita com você. E óbvio que a terapia genética ela tende a ser extremamente personalizada. E com isso você consegue realmente endereçar e corrigir problemas, ou até mesmo, né, o futuro você corrigir o dano antes que ele gere o problema. E aí você consegue minimizar, obviamente, todos os efeitos adversos das terapias. Né? Tá. E aí, Alisson, uma coisa que o pessoal me perguntou muito, por que tem, alguns são cápsulas, alguns são comprimidos, outros são gotas,
Por que um é intramuscular, outro é endovenoso, sublingual? Explica de uma maneira assim prática, isso é complexo, Sim. mas por que tem tantas maneiras de dar um remédio para uma pessoa? Sim. Eu acho que isso é bem interessante. Isso foi até uma dúvida que eu tinha também quando eu comecei a faculdade, saber, poxa, por que tem diversas apresentações? O que muda, né, de uma coisa para outra? Eu acho que, fundamentalmente hoje, dentro da indústria, a gente entende que as apresentações, ela tem, obviamente, tem um lado técnico, mas também tem um lado de marketing e outros apelos também. Mas, basicamente, é uma questão de comodidade. Então, tem pacientes que preferem comprimidos, tem pacientes que preferem cápsulas, tem pacientes que preferem outras vias de administração, tem aquele que é oro-dispersível, tem um que é tipo um filme que derrete na boca, tem outro que é líquido, solução oral, que, por exemplo, no caso de criança ou idoso que tem dificuldade de deglutir, você pode usar. Então, foi desenvolvido, né, outras formulações e apresentações para que os pacientes possam ser mais aderentes ao tratamento. Então, isso tem esse apelo. Obviamente que tem a questão farmacocinética e farmacodinâmica da droga, onde, dependendo da maneira como ela é composta, você consegue fazer a compressão para formar o comprimido, e dependendo do revestimento também, você consegue adequar o tempo de liberação. Então, que a gente chama de extended release, né? Que é aquelas de liberação prolongada. E com isso você permitir com que o paciente ele tenha o efeito da droga por muito mais tempo, principalmente em doenças mais crônicas, né? Então, na cardiologia a gente tem muito para controle da hipertensão, do diabetes, por exemplo, do colesterol, onde você precisa administrar um tratamento onde ele tem uma cobertura por maior parte do tempo. Outras vias de administração, elas têm muito também a ver com a possibilidade do composto químico ele também ser possível trazer, ser administrado daquela forma. Então, é muito interessante, né? A gente desenvolveu um anti-inflamatório em tape. A gente está acostumado com os emplastros, etc., mas aquilo lá, ele só, na grande maioria das vezes, ele tem só elementos cânfora, mentol, só coisas que fazem um efeito alívio, um frescor alívio imediato local. A gente fez um desenvolvimento, eu participei de desenvolvimento aqui no Brasil, onde a gente trouxe um anti-inflamatório em tape e a gente comparou ele versus o comprimido. Então, quer dizer, você faz uma ingestão oral de efeito sistêmico de um anti-inflamatório versus uma quantidade que tem num tape que você coloca um adesivo em cima de um ponto de lesão, né, de um trauma, onde você bateu especificamente. E é muito interessante que o efeito analgésico, o efeito anti-inflamatório do tape, ele foi igual ao do oral. Então, mostrando que, independente, porque às vezes você acha, não, só oral vai fazer, uma injeção vai fazer, né, intramuscular ou endovenoso, ela também vai ter um efeito mais rápido. Não, mas também por efeito da pele, também de absorção, ele também tem um efeito tão bom. Tem os hormônios também, exato, hormonal, exato, que você pode passar com gel. Sim. A questão do endovenoso e do intramuscular tem uma questão de ação mais rápida. Que aí, obviamente, né, quando o paciente precisa, a gente faz uma reposição endovenosa onde a ação sistêmica ela é mais imediata, né, evitando do metabolismo, da digestão, né, da absorção do fármaco. Né? E aí, a diferença do tempo de meia-vida, por que tem remédio que você tem que tomar de 6 em 6, de 8 em 8, 12 horas, uma vez por dia? Me explica isso aqui. Outro imbróglio também. Eu acho que assim, antigamente, né, eu acho que e aí eu desculpa trazer os exemplos da cardiologia, mas a gente tinha dentro da hipertensão... a tua área principal, né? Que tem muitos remédios antigamente que você tinha que tomar praticamente a cada 2, 4 horas, 6 horas, né? Na minha época começou com 6 horas já, mas antigamente eram intervalos ainda menores. E depois aquilo aumentou para cada 8 horas, para cada 12 horas, uma vez por dia... E isso... Um era de manhã, outro era à noite. Exato, cada um tem o seu papel. Mas isso fez parte do desenvolvimento das apresentações. Então, quando você fala para mim, tem a cápsula, tem o comprimido,
tem essa questão orodispersível, etc. Sem gel, sem plástico, que fica lá, por exemplo, médios para dor, que ficam 7 dias. Você põe em plástico, fica 24 horas, por exemplo, ou então você tem as drogas de depósito, diferente das drogas de depósito, onde você tem que fazer um limiar do organismo, e aí ele se mantém, você só faz uma manutenção. As drogas de ação sistêmica, hoje, elas com o mecanismo de revestimento super tecnológico, permite com que essa absorção ela seja mais lenta. E essa liberação faz com que você tenha maior oportunidade de diminuir os intervalos, aumentar os intervalos das medicações. Com isso, você melhora a adesão do paciente. Quem quer tomar um remédio a cada 4 vezes por dia? Todo mundo esquece no dia a dia, né? Sim. Imagina o fardo de você ter ali um conjunto de medicamentos, tomando eles várias e várias vezes ao longo do dia, né? Então tem que comprar aquela caixinha, caixinha, os alarme, pacientes idosos, né? Alarme de celular para idosos. Para não esquecer, né? Então, acho que os tratamentos, a meia-vida da droga, obviamente, ela está diretamente relacionada ao composto químico, mas hoje, predominantemente, são tecnologias que permitem com que a liberação do medicamento ele seja de uso mais prolongado ou mais lento, né? Agora, vamos lá. Então, aí já que você falou isso, a conversa sempre, devo tomar tal coisa de barriga cheia, o álcool corta o efeito, né? Então, me explica melhor essas coisas. Todo mundo sempre fala, doutor, eu tomo esse remédio com leite? Né? Me explica isso. Essas são dúvidas super comuns, né, Nelson? Do consultório é o dia a dia. Todo paciente tem suas dúvidas. E eu acho que é importante até para a gente desmistificar um pouco algumas coisas, né? Então, acho que a exemplo do álcool, né, que eu acho que é algo que é muito comum, depende das medicações. Então, hoje a gente sabe que o álcool ele pode interferir em termos da absorção e isso pode aumentar ou não a biodisponibilidade da droga. Então, isso pode potencializar ou até reduzir o efeito do tratamento. Então, obviamente, isso depende do fármaco que você está utilizando. Existem alguns medicamentos também que dependem do uso de determinado nível calórico. Então, para você ter uma ideia, esses antipsicóticos, por exemplo, eles precisam, em algumas outras drogas, principalmente oncológicas, eles precisam ser ingeridos com uma refeição hipercalórica. Porque, do contrário, o nível plasmático, na hora de absorver o tratamento, ele é menor daquilo do que era recomendado. Então, ou tem outras drogas, principalmente aquelas para tireoide, que é o mais comum, onde você precisa de um jejum para poder ser ingerido, né? Mas, via de regra, o que acontece, por exemplo, tomar com leite ou sem leite, com água ou com o estômago cheio ou vazio, depende muito da crença da pessoa, né? O leite, por exemplo, não tem mais, hoje em dia não tem mais interação, né? O anti-inflamatório, toma de barriga cheia, de proteger o estômago, né? Não tem nenhuma. Hoje, até porque, que nem eu falei, a tecnologia dos medicamentos melhorou muito para evitar realmente esses efeitos adversos de gastrointestinais, que por sinal são os efeitos mais comuns dos tratamentos por via oral. Mas de uma maneira geral, respondendo a sua pergunta, tomar cuidado com álcool sim, eu acho que é importante porque ele pode fazer as interações, mas sempre que eu falo para os pacientes, independente se você vai ingerir álcool ou não, sempre obviamente com moderação, não interrompa o tratamento. Porque não é incomum os pacientes acharem que vai ter interação e não tomam o remédio naquele dia para poder ingerir água. Psicotrópicos é o clássico, né? Então, chegou o final de semana, eu troco o meu antidepressivo por uma dose. De uísque. Exatamente. Eu acho que tem que tomar cuidado, porque realmente os antipsicóticos ele podem ter sua ação mais exacerbada com uma ingesta excessiva. Agora, né, uma ingesta de uma taça de vinho, a refeição, ou então uma latinha de cerveja, eu acho que não vai ter nenhuma interação que vá, obviamente, levar a um efeito colateral, algum efeito indesejado. Mas os abusos, sim. Os abusos, sem dúvida. Agora, já que nós estamos falando de efeitos colaterais, me explica o cuidado que o médico tem que ter, ou o paciente em casa,
de usar medicamentos que anulam ou potencializam a ação. Nós já falamos do álcool, um exemplo, sim, mas tem remédios que, eu me lembro que a gente via as prescrições, né, o jovem tende a prescrever mais. O mais experiente vai cortando o remédio porque ele já sabe e já tem a noção muito nítida do que você quer ali para aquele paciente. Perfeito. Então, me explica essa história de interação medicamentosa. Interação medicamentosa, e aí falando como representante da indústria também, é algo que a gente leva com muita seriedade, né? Então, não só as interações medicamentosas, mas também os próprios efeitos adversos. Então, a gente tem uma área específica onde que lida com isso e isso é tratado a nível global, regional, muito sério. Até porque determinados medicamentos eles podem ou não ser descontinuados baseados no número de efeitos adversos ou potencial de interações medicamentosas que ele pode acontecer depois que ele é comercializado, né? Que ele é utilizado no mundo real, que a gente chama. As interações medicamentosas, respondendo a sua pergunta, é algo que hoje, né, a gente tem algumas vias de metabolização principais, dos medicamentos mais usuais, onde a gente tem a via do citocromo P450, a gente tem a glicoproteína P. Então, inibidores dessas vias enzimáticas, né, de metabolização, eles podem aumentar ou diminuir a biodisponibilidade da droga. Então, isso depende de quanto medicamento você está dando em conjunto para aquele paciente que sobrecarrega ou não uma determinada via de metabolização. Então, baseado nessas interações, a gente pode sim ter um efeito colateral indesejado. Mais uma vez, exemplo da área da cardiologia, a anticoagulação oral, por exemplo. Com esomeprazol é um exemplo. É um exemplo também. A gente usa pantoprazol que talvez não use o citocromo P450. Exato. Tá. E que pode ter interação ou até anular efeito. Tem uma tese de doutorado de um colega que fez no INCOR, onde ele analisou o uso do clopidogrel, que é um inibidor antiplaquetário, né, versus o uso de omeprazol. E você usando os dois concomitantemente, você tem uma diminuição do efeito antiplaquetário do fármaco. Então, existem sim alguns exemplos. Na terapia anticoagulante, você tem várias, não só interações medicamentosas, mas também interações alimentares, que podem interferir e fazer com que o paciente ele fique menos anticoagulado, tendo mais risco de ter algum evento tromboembólico, ou ele fique muito anticoagulado, tendo risco de sangramento. Então, isso é um exemplo, né? Mas isso se aplica também até a outros fármacos aí que a gente tem disponível, seja na oncologia, seja na área gastrointestinal. Acho que tudo isso remete a efeitos indesejáveis. Agora, Alisson, o pessoal também pergunta algumas coisas interessantes comuns no consultório. Então eu vou te dar alguns exemplos, eu anotei aqui porque é o clássico. Maçã, goiaba, ameixa tem pectínea, então álcool e paracetamol não serve. Folhas verdes atrapalha a vitamina K. Antidepressivo, vinho tinto e queijo tem o negócio da tiamina. Então, tem alimentos que prejudicam. Vocês falam, você tomar esse remédio aqui, você não pode comer tal coisa. Eu acho que não chega a esse ponto. Eu acho que é um exagero. Se eu tenho um problema, se eu estou tomando anticoagulante, eu não vou deixar de comer salada, folha verde, legume, porque vai mexer com a vitamina K. Né? Ou deixar, se eu tomo antidepressivo ou vinho, eu não vou deixar de fazer por causa da tiamina, né? Sim. A única exceção da anticoagulação, se me permite, da vitamina K, isso acontece com a varfarina. Tá. A varfarina é uma droga que é veneno de rato, né? Sim. Então, 500 anos atrás. Hoje a gente tem os anticoagulantes de ação direta, que não tem mais esse problema de interação alimentar, que no passado atormentava. Hoje os cardiologistas, era o terror dos cardiologistas, era anticoagular o paciente. Porque tinha um monte de problema, não só de ajuste de dose, que é muito variável a metabolização. Então, tinha paciente que tomava 3 dias a semana meio comprimido, os outros 2, 1/4, colhendo exame de sangue de rotina. Mensalmente, a cada 20 dias, você tem que colher para monitorar, né, se o nível de coagulação. E que se você o paciente se alimentasse de muito alimento rico em vitamina K, você sim teria um distúrbio e uma dificuldade maior de controle.
e inclusive levando até o risco, não de vitamina K, mas se ele tomasse um anti-inflamatório, por exemplo, poderia ter um risco de sangramento. Então, à exceção disso, a grande maioria dos tratamentos, a dieta hoje habitual, balanceada, sem ter nada muito de excesso... Não tem que fazer nenhuma restrição. Não tem. Tem algumas outras detalhes que não é comum do brasileiro, né? Toranja, a gente não tem isso daí e tal, entendeu? Aquela carambola, né? Suco de carambola, que tem muito potássio. Então, algumas coisas podem levar a ter algum tipo de interação, mas é raro acontecer. E o que a gente está usualmente habituado a se alimentar, dificilmente a gente espera que vá ter um impacto deletério no tratamento. Então, em resumo, assim, o paciente, não, quando estiver tomando algum remédio de uso crônico ou momentâneo, perguntar para o médico se pode associar o remédio. Isso é o que vai resolver o problema e não ficar se automedicando para não dar encrenca. E hoje eu acho que, embora os médicos hoje, né, infelizmente a gente vê que o tempo de atendimento do médico cada vez mais reduz. Né? O paciente hoje ele está cada vez mais bem informado, mas as pessoas buscam muito, né, focam muito no diagnóstico e num tratamento. Mas esquecem dessas nuances aí de interações medicamentosas, de efeito adverso, que impactam não só a adesão do paciente, mas também o tratamento adequado. Eu te dou um exemplo simples que acontece aqui. Muita gente me procura por doença do refluxo por uso inadequado para emagrecimento, que não tem síndrome metabólica, tem indicações, são injeções que as pessoas tomam, e são várias que tem no mercado, e a pessoa tem uma paresia gástrica, intestinal, e aumenta. E às vezes ela só, olha, eu não estou aguentando o refluxo, você tira o remédio, o doente fica ótimo. Né? Então essa conversa com o médico, por isso que o médico, quando vai prescrever um remédio, ele precisa saber muito bem os efeitos colaterais e o que orientar. Né? Às vezes você dá um remédio desse e o paciente fala, bom, já que vai me emagrecer, eu vou também comer para burro. Então aí sim a dieta acaba sendo prejudicial. Agora, Alisson, uma última pergunta para você, porque eu teria um monte de perguntas, que o pessoal fez um monte de perguntas para a gente. Por que tem que ter diferença de remédio para criança, para idoso e para o adulto? O que existe que nem você falou, né, na curva de Gauss, nos estudos clínicos, e isso a gente pode resgatar um pouco. Ele começa com estudos de fase 1, que é para avaliar realmente a eficácia, para avaliar a questão de dosagem, depois estudos de fase 2 que define qual a melhor dose para esse paciente, e aí fase 3 propriamente dito para tratar o paciente daquela patologia, e o fase 4 que seria dados de mundo real, numa situação do dia a dia. Com isso você determina uma faixa de tratamento que abrange a grande maioria dos pacientes, então a média de peso, média de idade, essas outras coisas. Hoje está se mudando um pouco essa visão, né? Então existem estudos específicos para crianças, existem estudos que englobam e incluem pacientes com maior faixa etária, justamente para que, quando você sai os resultados dos estudos clínicos, eles tenham uma representatividade na população mais abrangente, porque a ideia é que você tenha a mesma eficácia, a mesma segurança atribuída em diversas faixas etárias, independente da patologia. Então, você tem uma patologia que pode acometer, óbvio, tem uma predominância, às vezes, de uma determinada faixa etária, mas a ideia é que em qualquer faixa etária o paciente ele seja elegível a usar aquele tratamento. Mas por que tem essas diferenciações? Porque, obviamente, né, quando a gente olha para uma criança, ela tem um peso corpóreo, uma massa corpórea menor, e com isso você precisa ajustar a quantidade, né, do fármaco circulante para aquela constituição. O mesmo acontece para os mais idosos, onde você tem também maior fragilidade em relação não só ao peso constitucional, mas também a questão de metabolismo, das enzimas, né, dos trabalhos. Então, você precisa, sim, em algumas ocasiões, fazer ajuste de dose baseado no peso, nas questões das disfunções, principalmente disfunção renal. Né? Então, o idoso, a gente sabe que, desculpa, a gente tem, ao longo da idade, você tem perda da função renal natural. E isso faz com que você tenha uma velocidade de depuração e de metabolização mais lenta. E, por consequência, a necessidade de você ajustar a dose
e dependendo também de algumas etnias, né? Então, por exemplo, os asiáticos, já historicamente, eles usam dosagens muito menores do que as populações caucasianas. Então, justamente por ter uma questão metabólica, né, de algumas enzimas, como também de peso corpóreo e hábito alimentar. Então, isso tudo são critérios que são hoje levados em consideração nas pesquisas clínicas para realmente você, quando prescrever um tratamento, prescrever uma dose que seja adequada para aquele paciente específico. Outra coisa, às vezes você começa com um remédio, o paciente fala, olha, esse remédio não está fazendo efeito, mas muitas vezes você começa com um remédio de entrada e precisa fazer associações. E às vezes não adianta ficar aumentando. Às vezes, vamos supor, você vai dar um antiácido, o paciente vai tomar 3, 4, 5 comprimidos, tem uma dosagem que já foi estudada pela indústria farmacêutica e dali para frente vai ser tóxico. E aí, conversando com o médico, ele vai acrescentar um procinético, um remédio de forro, serve para hipertensão, vai dar um diurético, alguma outra coisa assim. Então, sempre quando o remédio não está surtindo efeito, seja porque o doente não fez a dieta, ele fez tudo certinho, ele fez a dieta e não está indo legal, acho que é conversar com o médico. Agora, uma pergunta que eu queria te fazer agora, essa é capciosa. Alguém lê aquela bula e se alguém lê aquela bula, toma remédio? Essa pergunta aí eu sabia que eu ia te fazer essa pergunta. Pegadinha já. Não estava combinado. Não estava. Mas é interessante, né? Isso já deve ter ouvido. Os pacientes, realmente, quando eles Porque leem tem a uns bula, que leem e falam, não vou tomar isso aqui, ele não vai tomar. Não Isso toma. é o mais usual, né? Sim. Até a gente, quando Sim. a gente lê a bula lá, né, a quantidade de efeitos adversos que constam lá, realmente assusta, né? De certa maneira. Mas eu acho que assim, a bula ela tem o seu papel primordial, que é instrutivo, né, informativo. Então, para todo tratamento, é importante que você não esconda, né? Então, como responsabilidade da indústria farmacêutica ou até mesmo como pesquisador, é importante que exista sempre o balanço entre a eficácia versus os efeitos adversos. Tanto é que hoje os medicamentos, quando a gente vai aprovar, a Anvisa faz aprovação, o FDA, o EMA, etc., os órgãos que regulam esse mercado, eles levam em consideração, obviamente, a eficácia do tratamento antes de ter aprovação para uso comercial no país ou na região, mas também eles levam muito em consideração a questão da segurança, né? Então, a segurança ela nunca pode ser comprometida em detrimento só do benefício. Então, hoje sim, existem drogas que, principalmente em doenças raras, onde a gente vê que tem um benefício único para uma doença que não teria outro tratamento senão aquele, mas que tem alguns efeitos adversos que podem levar o paciente à morte. Então, nesse quesito, os órgãos que regulamentam o registro do medicamento, eles vão falar, olha, precisa constar aqui que é eficaz para tal XY indicação, baseado no estudo tal, mas nós vamos colocar aqui um warning box, tem um aviso para deixar bem claro, não só para os médicos, como também para os pacientes, determinar que tem possivelmente um efeito colateral que pode levar à morte e que precisa ter um acompanhamento. Tem uns que exigem, inclusive, que você faça um treinamento de toda a cadeia de dispensação do fármaco. Então, treinar médico selecionado, só vai poder prescrever esse médico treinado. O farmacêutico que vai estar dispensando o tratamento também, ele tem que ser treinado. O paciente, ele tem que ser treinado, ele tem que ser informado e ele tem que ser acompanhado. Então, não pode ser dispensado por qualquer farmácia. Então, tudo isso é um cuidado adicional que hoje existe em proteção ao paciente, ao próprio médico, né? Então, quando a gente vê essas drogas aí, você lê a bula lá, hoje ele faz aquela segmentação que eu te falei, né? Os mais muito frequentes, extremamente frequentes, pouco frequentes, raros, extremamente raros, para que, né, cada organismo é um organismo, a gente não sabe exatamente o que pode acontecer, mas que caso o efeito adverso ocorra, ali esteja constado se nos estudos clínicos aquilo foi detectado. Então, eles não colocam nada além daquilo que já foi observado em pesquisa clínica. Então, é importante dizer que o que está ali
já aconteceu, e aí a frequência, conforme aquilo acontece, ela é classificada e ali é reportada, no sentido de que caso aconteça alguma coisa, você tem o caráter informativo de avaliar se há necessidade de ajuste de dose ou até mesmo, no último caso, a suspensão do tratamento. Né? Mas o que eu acho que você está falando é assim, ainda a medicina é bom senso, é você pôr numa balança os prós e contras quando você vai dar um medicamento. Hoje as medicações estão sendo prescritas de uma maneira aleatória, então eu acho que até pela própria formação médica é o que está acontecendo. Então, acho que quando a gente prescreve um remédio, a gente tem que saber os efeitos colaterais, se vale a pena ou não para o paciente, não querer ter rapidez na resposta, explicar para o paciente que às vezes tem remédios que demoram um tempo, os pacientes estão impacientes. Né? Então, isso tudo, eu acho que a medicina ainda é o que você falou de consultas rápidas, pouco informativas, acaba prejudicando. Então, eu acho que quando a gente prescreve, inclusive, fala, olha, você vai tomar esse remédio, os efeitos são esses, toma cuidado, se não melhorar, você me dá um retorno, e assim você vai acompanhando o paciente. Exato. Bom, Alisson, um show, né? Você não tem nem que falar, sabe muito, né? Se bobear, a gente estaria falando uma linguagem mais técnica, mas é uma linguagem aberta, e eu acho que serve para as pessoas entenderem que remédio tem que tomar cuidado, quem tem que prescrever é o médico. Exato. E se você toma um remédio simples para sintomas triviais, ok, não melhorou, procure o médico e peça as orientações, não fique se automedicando para, de repente, chegar numa situação mais grave, seja de efeito colateral ou encobrindo algum diagnóstico, por exemplo, de uma apendicite ou de outra coisa assim mais séria, né? O que você traz, acho que é de extrema relevância, essa questão da automedicação. E a busca pelo efeito imediato faz com que as pessoas, às vezes, elas tomem atitudes, muitas vezes, inconsequentes e que podem levar a ter efeitos colaterais ou adversos, muitas vezes, trágicos. Né? Então, tomar o remédio porque o vizinho tomou e fez efeito, melhorou, ou o médico prescreveu uma dose, vamos dobrar a dose porque vai melhorar mais, né? O dobro do que vai fazer efeito, algo que é extremamente errado e por isso que serve o profissional médico. E tem que comentar para o médico, inclusive, a gente não está falando aqui, nós tivemos uma entrevista, até infelizmente um dos colegas faleceu, que deu entrevista aqui no canal da Clínica Facto, e ele comentava, você faz cirurgia de trauma, você vai operar ou você vai tomar um remédio, você tem que falar para o médico que você usa drogas ilícitas. Também. Porque as drogas ilícitas são problemas seríssimos, inclusive nas cirurgias, né, de efeitos adversos. Mas esse mundo é um mundo muito interessante, as pessoas acham que pôr remédio para dentro, é o que eu sempre brinco, eu não paro meu carro e boto gasolina adulterada. Né? Então eu quero saber o que eu estou pondo lá dentro, eu pago um preço por isso, eu quero resultado. Mas olha, eu te agradeço muito, Alisson, pelas tuas informações, acho que foram bem esclarecedoras, e se tiver alguma dúvida ao público, eles mandem uma mensagem e aí a gente vai estar acrescentando. Parte dessas perguntas foram o pessoal que me enviaram, né? E eu acho bem bacana essa participação do público. Obrigado mais uma vez, viu, Alisson? Eu que agradeço, Nelson. Muito obrigado e estou à disposição. Um abraço. Muito obrigado, um abraço.